Alô pessoal, aqui é Diego Casagrande, falando com vocês direto dos Estados Unidos, sejam bem-vindos. Eu chamei ontem o Dia da Infâmia, mas anteontem eu já tinha chamado a decisão do STF de o Dia da Infâmia. E hoje, com o discurso que eu acabei de ver desse delinquente chamado Lula, condenado em 3 instâncias da justiça brasileira, eu digo a vocês que é de novo um Dia da Infâmia. Então, acho que nós vamos viver tempos muito sombrios daqui para frente. Tempos muito difíceis daqui para frente. Cada dia, né, vai ser mais infamante do que o outro. Eu acabei de assistir o discurso do condenado por corrupção e lavagem de dinheiro lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC por uma multidão, né, de zumbis que tinha ali na frente. O que é muito triste para o nosso país. Até fiz algumas anotações, mas nós vamos poder discutir isso com os convidados que vão abrilhantar o Opinião e Crítica, edição número 4, a partir de agora, começando pelo advogado criminalista Rafael Leal. Rafael, bem-vindo! Boa tarde, amigos, e compartilho do teu entendimento, Diego, que deve ser o entendimento da maioria da população brasileira hoje, né, de tempos sombrios. Eu só discordo que os famigerados tempos sombrios não são de agora, não é com a decisão desta quinta-feira. Nós já vivemos tempos sombrios desde a primeira ascensão do PT à presidência da República com Lula. Depois disso, nós estamos pagando uma era de trevas que parece não ter fim. E vamos abordar durante o programa ainda, eu acho que essa parte trevas, escuridão e desesperança, mas luta, tem muitos capítulos pela frente. Nós não vamos encerrar hoje, nem vamos encerrar pelos próximos anos, não. Muito bem. Cumprimento também o terapeuta cognitivo comportamental, formação em psiquiatria, Dr. Josué Bales. Dr. Josué, bem-vindo. Boa tarde, Diego. Boa tarde, espectadores. Tá? Realmente são tempos sombrios. Aconteceu uma coisa interessante hoje, quando o Lula estava fazendo aquele monte de mentiras que ele costuma fazer. Minha mulher disse, foi tu que escreveu o discurso dele, que eu disse que ele ia dizer tudo aquilo. Eu disse, olha, que não tem, vamos dizer assim, maneira de mentir, né, de tão diferente. Ele não é tão criativo assim. Está repetindo o mesmo discurso de 40 anos atrás. Extraordinário que tem gente que ainda caia nessa. É, claro. Ele tem um perfil de psicopata, Dr. Josué Bales? Eticamente, eu não posso fazer um diagnóstico, sabes disso, né? Certo. Mas a pertinácia realmente é de sociopata. Claro, claro. Bom, o psicopata é um mentiroso contumaz, né? Isso dá para confirmar, né? Hein, doutor Josué? Falando em tese, né? Uma característica do... Tem que deixar bem claro que eu não estou falando de uma figura pública, eu não posso fazer isso. Tá falando em tese, né? Genericamente. Perfil de psicopata, o que a gente chama de sociopata, é uma pessoa que não tem sentimentos, que mente, que manipula. E que, principalmente, não tem nem medo, nem culpa. O que caracteriza o sociopata? Por que se pega um sociopata? Porque senão seria impegável, um cara tem todas as, digamos, qualidades em sua defesa. A gente pega porque ele se repete. O sociopata se repete, daí que ele é pego. Perfeito, perfeito. Também está conosco o fotógrafo Eurico Salles. Eurico, tudo bem? Bem-vindo. Oi, Diego. Olá aos convidados e a todos que estão escutando. Eu concordo com tudo que está sendo colocado aqui, Diego. Eu só queria lembrar que eu acho que nós estamos começando essa luta, a lutar essa luta e aprendendo a lutar. Nós começamos lá atrás, quando a gente se reunia e depois fomos para as manifestações do impeachment e começamos a sair para a rua por diversos outros motivos, enfim. Então, quem é alinhado com o pensamento liberal, mais à direita, centro-direita, direita, enfim, todo esse espectro, está aprendendo a lutar, coisa que essa esquerda já vinha fazendo há muito tempo. Então, nós não estamos enfrentando, digamos assim, um adversário novato. Nós somos os novatos, nós estamos aprendendo e veja só, agora nós temos 10 meses de um governo
que tem muitos erros, muitos tropeços, né? Mas a gente está, digamos assim, a gente está em nome desses erros, em nome dos tropeços, em nome de coisas, inclusive, às vezes até indefensáveis, né? Mas a gente está expondo muito as nossas diferenças muito rápido, enquanto que a gente vê o quê? O Lula saiu da prisão e todos eles estão juntos, coesos, de uma maneira só. Pode ter certeza, o Ciro Gomes, que chamou, defenestrou o Lula agora, há poucos meses atrás, logo, provavelmente semana que vem, já vai estar abraçado ao Lula. Então, a gente tem que aprender a lutar, a gente tem que aprender a enfrentar esta luta e ter consciência de que essa não é uma luta que nós vamos, assim, vencer agora, e nem vencer porque vamos eleger este ou aquele. Essa é uma luta constante, diária, de todo dia, de todos os momentos, em vários lugares que a gente vai. É uma luta de transformação de consciência, né? E isto é evidente que leva muito tempo. Todos nós aqui, vocês três, eu, todos estão muito indignados com a decisão do STF, porque, é claro, colocou na rua, além de dezenas de delinquentes, né? Eu até acho que não são tantos assim que vão sair com este HC, com esta mudança do STF. Aliás, até eu gostaria que o STF, ou não sei se o STF tem que fazer isso, mas talvez o STJ, fizesse uma listagem de quantos condenados foram beneficiados. Não, mas Eurico, o CNJ já disse... Não, que... são poucos. Não são poucos, não. Da Lava Jato são cerca de 40 e pode chegar a 5 mil. Diego. Pode chegar a 5 mil. Não, Diego, isso não foi feito para muita gente, Diego. Nós não podemos nos enganar. O que foi feito no STF foi feito para meia dúzia. Foi feito não, claro, Eurico, foi feito... Não, Eurico, foi feito, a gente sabe... O comum não vai sair, o miserável, a prostituta, o negro, o pobre, o delinquente, esse vai ficar preso, Diego. Esse que tá lá... Eu acho não, peraí, Eurico, só um pouquinho. Teriam direito a esse entendimento, que não é num habeas, que um habeas é mediante uma ação individual do cidadão, e são 3 ações diretas de inconstitucionalidade, claro. E aí residiu o perigo que elas têm efeito erga omnes, ou seja, para todos, né? Então, o Diego está falando em tese, esse levantamento já foi feito, que em tese seriam 5 mil beneficiados. Isso. Agora, efetivamente, o que vai acontecer, tu tem toda a razão. Isso aí a gente não tem nenhuma discussão. Claro. É por isso que a gente está aqui. Também por isso que a gente está aqui. E a gente não discorda no fato de que isso foi feito para beneficiar o Lula e a quadrilha. Isso aí não tem a dúvida. Foi feito só para beneficiar o Lula e a quadrilha. Isso foi orquestrado, Diego. Não, a gente não pode achar que isso... agora o Supremo se reuniu para determinar... Mas quem é que acha isso? Quem é que acha isso? Quem é que acha... Não, eu estou dizendo... Tem que ser muito ingênuo para não saber que isso foi orquestrado. Isso foi só para liberar o Lula. Não é? A gente tem que entender que a gente está sofrendo uma espécie de uma ação orquestrada. Não vamos ser... A nossa luta é contra tudo isso. Por isso que eu digo que a gente tem que aprender a lutar. Não é? Porque a nossa luta é contra... o... Como é que chama aquele filme? O Mecanismo. É um mecanismo. Olha aqui, ó. Eu tava falando com a minha mulher hoje de manhã, e é o seguinte, a gente foi ver na semana passada, na estreia aqui, meus prezados Rafael Leal, Josué Bales, Eurico Salles e os nossos queridos ouvintes, internautas, a gente foi ver o Terminator. Fosse ver? O que é o Terminator? O Exterminador Dark Fate, tá? Que teoricamente é o Terminator 3, já tem vários, mas esse
é do mesmo diretor do início, né, tal. Então ele, teoricamente, ele é o 3. Os atores, o Schwarzenegger e a Sarah Connor é a mesma atriz. A atriz, a Linda Hamilton, tal. E tem aquele bicho lá que não morre, cara. Não tem o que mate o bicho. Nem Super-Homem, Diego Mato, ó. Não tem, é muito difícil, porque ele é um super robô que vem do futuro e ele se mimetiza. Olha ele aí, ó. Tá aí, ele se mimetiza, né? E ele muda, e é muito difícil. Quer dizer, esse discurso mentiroso, mequetrefe, vagabundo dessa gente, entendeu? O Lula disse hoje, eu estava assistindo agora há pouco, doutor Josué Bales, eu quero lhe ouvir a esse respeito, e está aberto o nosso debate. O Lula disse, olha aqui, ó, esse país já foi respeitado no mundo e agora não é mais. Mas quem é que fez o país se afundar em corrupção, se não ele e a quadrilha dele, doutor Josué Bales? O mais extraordinário é ele elogiar todas as ditaduras de esquerda do continente. O Maduro, achar que é muito legal. Acho que até o pessoal dele vaiou quando ele falou aquilo. Que loucura, né? Que doideira. Eu não vi o discurso, ele elogiou o Maduro, elogiou, disse que era muito bom, pelo que eu deduzi, alguns vaiaram. Daí ele disse assim, não, nem todo mundo concorda. O Evo Morales também, ele elogiou. Ele elogiou todo mundo. Agora, uma coisa eu quero dizer para vocês aqui, ó, o Rafael Leal, há muitos anos, nos meus espaços de rádio, cantou essa pedra aí, né, Léo? Ele disse, olha, tudo isso vai morrer no Supremo. O inimigo do Brasil, da Lava Jato, é o Supremo. Mas o Congresso... Eu não gosto, gente, de me jactar, de eu já sabia, ou me ter, isso é uma coisa que é ridículo, ainda mais às custas do povo brasileiro como está sendo. Mas em abril de 2016, eu fui num programa Rádio Livre na Bandeirantes, o Diego estava aqui em Porto Alegre, ele que presidia, ele que organizava o programa, era o mediador do programa, antes do processo de impeachment, ter passado no primeiro turno na Câmara dos Deputados, eu disse para ele, e para os ouvintes, e para os colegas debatedores, pessoal, nós vamos encontrar alguma dificuldade no âmbito político, mas o impeachment vai ser aprovado. O Brasil hoje está com esse sentimento de repelir, e o Congresso Nacional vai repelir o PT. Por pedaladas fiscais ou não pedaladas fiscais, o PT vai ser defenestrado nesse julgamento, nessa ação de responsabilidade, que é um julgamento político, na Câmara e depois no Senado. O nosso grande problema é quando todas as ações forem parar no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal hoje é o inimigo do Brasil, abril de 2016. E já no final daquele processo de impeachment, aprovados em 2 turnos, Câmara e Senado, já veio a primeira papagaiada de um ministro chamado Ricardo Lewandowski, que na condição de presidente do Supremo na época, aplicou uma metade da pena, uma metade da sanção à senhora Dilma Rousseff. Por crime de a lei. A norma constitucional que diz que o presidente, além da cassação, de sofrer o processo de impeachment e ser defenestrado do cargo, ele tem os direitos políticos cassados por 8 anos. Não é uma pena acessória e não é uma pena alternativa, é uma pena aditiva. E o senhor Ricardo Lewandowski, na primeira manobra pró-Lula e pró-petismo e lulismo no Brasil, já permitiu, sangrando a Constituição, que foi o primeiro sangramento constitucional forte desses períodos, desse pós-período de treva, ele determinou que a senhora Dilma Rousseff teria os direitos políticos ativos, tanto que participou e tomou pau na eleição seguinte ao Senado de Minas Gerais. Então, ali começava o que eu via já em 2016 e que permanece vivo no Brasil. E aí eu vou homenagear... Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Rafael, fala, Eurico. Deixa eu te fazer uma colocação, Rafael.
Provavelmente o Congresso, agora pressionado pelas ruas, vai se movimentar, porque tem já 43 senadores envolvidos, enfim, assinando lista, e vai colocar semana que vem o início de votação e de trâmite da PEC, essa que muda essa norma constitucional sobre a prisão em segunda instância. Eu quero dizer o seguinte, mudado esta regra, ok, digamos que leve lá 3 semanas, um mês e meio, 2 meses para o nosso Congresso alterar essa norma e voltar a vigorar a prisão em segunda instância. Tudo bem. Passou isso, os réus teriam que voltar, não é, para a cadeia, provavelmente o Lula com mais uma condenação agora, dia 27. Né? Eu te pergunto, que outras medidas o STF será que poderia tomar para driblar isso? Porque a gente está vendo que o STF não está agarrado à lei, ele quer colocar o Lula na rua. Então, Eurico, eu vou responder de uma forma realista, como eu sempre fui, que alguns chamam de pessimista, mas o meu pessimismo de 2016 vigorou em 2016, em 2017, em 2018 e agora no final de 2019. Em primeiro lugar, essa, que não seria uma lei, como todo mundo está falando, para reformar uma norma constitucional, tem que ter uma emenda constitucional. Sim, e a emenda constitucional depende de quórum qualificado nas duas casas. Para começar isso. Isso é um processo legislativo demorado. Tem que ser aprovado em primeiro turno na Câmara, em segundo turno na Câmara. Primeiro turno no Senado, segundo turno no Senado, por maioria absoluta de 3/5. Ponto. Esse não é um processo rápido. Segunda pergunta. A meu ver, e já publiquei nas redes sociais hoje, voltando ao que o Eurico falou de aprender a lutar, parece que nós não aprendemos a lutar. Nós estamos longe de sabermos lutar. Porque eu temo que, mesmo aprovado nas duas casas, essa emenda constitucional, mesmo aprovada nas duas casas, certo? Que ela vá parar no Supremo, porque certamente, após promulgada a emenda constitucional, ela tem validade e eficácia imediatas. Eu vislumbro no dia seguinte um partido desses de esquerda entrando com uma nova ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, e o Supremo entendendo que essa emenda constitucional é inconstitucional porque viola cláusula pétrea da Constituição Federal, que não pode ser... Isso disse ontem, não sei se tu viu, o Marco Aurélio já disse, o Gilmar Mendes ou o Marco Aurélio, um dos dois já disse, né? Então, sobre essa PEC. Então ele você disse, pode... Né? Não, essa PEC não pode reformar a norma. Não, já deixa eu Mas explicar. eu vejo aqui só um pouquinho, Eurico, só um pouquinho. Conclui aí a explanação, Rafael. Deixa eu só fazer uma leve explanação do ordenamento jurídico, como funciona. A Constituição, certo? Ela tem partes, para o público entender, mexíveis ou mutáveis por emenda constitucional, e tem partes que não são mutáveis nem por emenda constitucional, que são as chamadas cláusulas de pedra, ou cláusulas pétreas. Entre essas cláusulas pétreas estão os direitos e garantias individuais. O que são direitos e garantias individuais? É um leque que você que está ouvindo aí, nosso telespectador, nosso ouvinte, também não sabe. E eu também não sei. O Diego e o Eurico ninguém sabe, porque é um conceito subjetivo e amplo. Então, com essa manifestação do ministro Gilmar Mendes, já se vê que eles poderão entender que a questão da presunção de inocência e de terminar até o trânsito e julgado um processo está dentro do conceito de direitos e garantias individuais. E, a partir daí, a gente não muda por emenda constitucional. Somente... Mas aí é um conflito, né, entre os dois poderes. Não, mas não tem conflito nenhum. A última palavra, Eurico, é do Supremo Tribunal Federal. Lá em 2016, eu dizia, o Supremo Tribunal Federal manda no Brasil e tem a última palavra. E o ministro do Supremo tem mais poder que um presidente da República. Então, o que a gente tem que discutir aqui foi que um colega meu agora, um brilhante advogado consumerista, escreveu, o Cristiano Schmidt, o que eu já estava dizendo. Nós temos que parar de discutir a prisão ou não em segunda instância e passarmos a discutir
o hiperpoder que foi dado ao Supremo Tribunal Federal por essa maldita Constituição Federal de 88. Uhum. O limite do poder de um ministro do Supremo hoje desculpem o trocadilho, mas o limite não tem limite. É ilimitado o poder do ministro do Supremo Tribunal Federal. E mesmo todo esse desgaste, todo esse movimento que está no Parcão, que eu admiro, acho maravilhoso, eu acho que a população tem que ir para a rua. Pode redundar numa alteração, numa emenda constitucional que altera o dispositivo condicional e pode pegar no colo do ministro Gilmar Mendes como relator, ou o senhor Dias Toffoli, ou o senhor Marco Aurélio Mello, que a gente bem conhece, e eles dizerem, não, muito bem, fizeram uma emenda constitucional sobre cláusula pétrea. É inconstitucional essa emenda, segue-se o baile, segue-se a prisão, a impossibilidade de prisão em segundo grau. O nosso único remédio, gente, além de posteriormente discutir essa Constituição que deu ao Supremo Tribunal Federal esse poder de super-homem na Terra, dentro da Terra Brasil, é nós pararmos e discutirmos a composição do Supremo. Se nós não alterarmos a Constituição do Supremo Tribunal Federal, nós não vamos mudar nada. Temos que rezar para Celso de Mello se aposentar, temos que rezar para uma CPI da Lava Toga. Isso vai levar tempo. Isso demora 2 anos. Mas, Eurico, é a única saída que se tem no Brasil hoje. E essa lei... Peraí, deixa eu ouvir o doutor Josué Bales, depois o Eurico, sobre isso que foi dito. Fazer uma observação. Algumas pelo menos. A primeira seria o seguinte: lembra que o Lula disse, o Supremo é nosso? Logo no começo da Lava Jato. E confirmou. A segunda coisa é o seguinte: no discurso do Lula, ele mostrou assim um excitamento à população. Tem que ser feito igual ao Chile, tem que incomodar. Ou seja, o Lula hoje declarou guerra ao governo. Ele vai fazer o possível para acontecer o que aconteceu na Argentina, onde o governo Macri foi literalmente impossibilitado de atuar. Doutor José, eu concordo com o senhor, só para o povo entender também, tá? O cumprimento de pena após uma condenação é diferente das penas que são as penas provisórias ou as prisões cautelares, certo? Que é a prisão temporária e a prisão preventiva. O que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo ontem e hoje, ele já fez durante toda a tramitação do processo, tanto do triplex como do sítio de Atibaia, enquanto não estava preso por condenação no primeiro processo, que foi do triplex. Ele ofendeu a ordem pública, ele causou comoção no Brasil, ele quase causou uma guerra civil e não teve um juiz para decretar a preventiva dele com base no artigo 312 do Código de Processo Penal. O que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva faz é ofender os requisitos da prisão preventiva. E isso não tem nada a ver com a prisão em segundo grau. Isso é uma prisão cautelar. Só que tem que ter a caneta e tem que ter coragem para decretar prisão. Peraí, Rafael. Então, peraí. O que tu estás dizendo, doutor Rafael Leal, advogado criminalista, é que um juiz pode decretar a prisão desse delinquente chamado Lula porque ele não está cumprindo os requisitos, é isso, para estar solto, é isso? Não são requisitos para estar solto, Diego. Vamos fazer o seguinte, vamos separar o processo, essa condenação que ele teve do triplex, que ele foi já condenado no duplo grau de jurisdição. 3 já, o STJ já condenou também. O STJ analisou, mas o STJ não analisou prova, eu acho que analisou a questão da admissibilidade, morreu. Teve uma turma do STJ que condenou também, manteve a condenação, mexeu na pena. Bem, enfim, isso é uma discussão. O que nós estamos fazendo é o seguinte, nós estamos no outro lado da discussão. Nesse processo aí do sítio de Atibaia, certo? Que ele foi condenado já em primeiro grau e o processo está pautado, salvo o melhor juízo, para 27 de novembro próximo, no TRF, um desembargador federal, relator do processo, pode perfeitamente, mediante representação do Ministério Público, pela prisão preventiva do Lula, dizendo que ele está ofendendo os requisitos que devem nortear a conduta de um apenado, de um processo. Mas aí o advogado dele vai no STF. Como?
Aí o advogado dele vai no STF e o STF solta ele no outro dia. Mas meu querido Eurico sempre cai no STF, é isso que eu quero, infelizmente, dizer para vocês. E o que a gente E essa pode... lei que o Kim Kataguiri tá colocando aqui, está dizendo que é mais rápido que a PEC. Eu não sei se vocês apresentará projeto de lei para reverter a decisão do STF no Código de Processo Penal. Eurico, aí é uma questão mais frágil ainda para o nosso ouvinte entender e para o pessoal que não é da área do direito entender. Uma Constituição é mais forte do que uma lei ordinária. A Constituição é a suprema lei, certo? Dentro da Constituição, há cláusulas mutáveis e não mutáveis, como eu expliquei, certo? As não mutáveis são cláusulas de pedra ou pétreas, que só se muda com uma nova Constituição, uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Embaixo da Constituição tem as leis ordinárias. O que o deputado está tentando dizer e tentando fazer, uma iniciativa nobre e tal, mas deve estar faltando alguma orientação jurídica, porque ele quer, mediante uma lei, mudar um princípio constitucional. Se já vai ser difícil essa discussão mediante a reforma da própria Constituição, vocês imaginam a aprovação de uma lei ordinária que hierarquicamente está abaixo da Constituição. Ela não tem força, uma lei, para mudar a Constituição. Entendi. Entendi. Doutor Josué, me diga uma coisa. Como é que fica o ânimo, o senhor que trabalha com o emocional das pessoas, como é que fica o ânimo do brasileiro diante de tanta bandidagem em todos os setores, a justiça que deveria defender o cidadão fica do lado de bandido? Como é que ficam as crenças do brasileiro? Qual é a leitura que o senhor faz? Bom, primeiro, por que será que o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo? Por causa disso. Se imaginem só, com essa decisão do STF, praticamente foi dado um golpe mortal na Lava Jato. Não um golpe no coração que mata instantaneamente, vai matar por sangramento, por anemia. E todo brasileiro faz essa leitura. Faz a leitura que de agora em diante os corruptos estão defendidos. Eles podem empurrar para a barriga e se livrar das suas penas. Sem dúvida, o maior mal que o Brasil tem é a corrupção, é a criminalidade. A gente vive com medo de sair na rua, tá? A gente tem medo de que alguém leve o nosso dinheiro, a gente tem medo de que o nosso trabalho não seja reconhecido. Em suma, o brasileiro hoje é um homem com medo. Mas, fundamentalmente, o que a gente precisaria, realmente, que os colegas aí disseram, é um pacto social. Porque o problema não é assim, não é direita contra esquerda, como o PT quer lançar. É pessoas honestas contra as pessoas corruptas. Pode ser de direita, pode ser de esquerda. Tá? O grande problema que, na minha opinião, o PT fez, não é assim o ser PT. O problema é que algumas pessoas do PT se aliaram à corrupção. Indubitavelmente. Tá? E, infelizmente, aparentemente, o nosso Supremo os defende. Essa é a impressão que dá, pelo menos para quem não é profissional do ramo, que não é advogado. É isso aí, doutor Josué. E é a impressão, e o senhor imagina a gente que os advogados, os operadores do direito, não só os promotores, que fazem parte da acusação no processo penal, os promotores, os procuradores da República, mas os operadores do direito em geral verem isso, as vísceras disso, que a nossa Suprema Corte está dessa forma que os brasileiros estão vendo, e ao fim e ao cabo não é só esse processo do seu Lula, os meus processos pessoais que eu digo do escritório dos meus clientes, todos vão cair no Supremo. Então, o senhor imagina a consciência que a comunidade jurídica, que entende mais do assunto ainda que o leigo, pode fazer disso tudo. É trágico, é desesperador. Essa noite passada eu não dormi. Eu fiquei impressionado ainda com os fatos, com o discurso. E mais uma coisa que a gente não falou agora, é só uma cereja do bolo. O pedido do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, Diego, Josué e Eurico, o pedido do senhor Luiz Inácio Lula da Silva chegou na Vara Federal, na 12ª Vara Federal de Curitiba, na sexta-feira de manhã, senhores. Às 15h tinha sido expedido o alvará de soltura para qualquer advogado
do país, e qualquer cliente que nós tenhamos, esse pedido demora, no mínimo, 3, 4, 5 dias, 10 dias, 15 dias, 25 dias. Os recursos do Lula têm efeito mutante, os pedidos são apreciados no mesmo momento. O que nós estamos vivendo no Brasil é muito mais grave do que a gente está vendo. Nós estamos vivendo uma nação refém de um bandido e o judiciário a serviço de um bandido. É isso que nós temos que colocar na cabeça do telespectador, e que não são essas medidas paliativas. Eu gosto dos deputados lá, o Marcel, o deputado esse de São Paulo, o Japinha, agora, não são com medidas desarrazoadas e sem embasamento jurídico que a gente vai frear isso. A gente tem que pegar um departamento jurídico, se equipar, se preparar para a guerra, como o Eurico falou, e fazer uma guerra correta. A gente não pode queimando coisas e queimando etapas, achando que o Supremo vai mudar. Vocês acham que o Supremo está muito impactado com a passeata do Parcão? O senhor Gilmar Mendes está preocupado com isso? É ao contrário. Por bandido, cada vez que, por exemplo, é uma passeata pela paz, o bandido se sente mais forte. Como é que é? Peraí. Como é que é isso que o senhor disse? Para um bandido, para um sociopata, cada vez que há uma passeata pela paz, ele se sente mais forte. Uhum. Foi exatamente o contrário. Ou seja, para o bandido, bom é que tivéssemos, seria, quer dizer, o correto seria que tivéssemos uma passeata declarando guerra ao bandido, é isso? Guerra ele tem medo. Agora, aquelas passeatinhas, assim, né, sem agressão, ele acha muito legal aquilo. Porque mostra assim, as pessoas são ingênuas. Olha como eles reagem. Eu dou um tiro no cara. Olha a pombinha. Olha todo mundo de branco aí, soltando pombinha branca. Né? Eu lhe juro, 15 minutos antes do programa, nem foi meia hora, eu disse isso para a mulher. Não vou lá hoje, vou participar do programa, que eu acho que eu sou mais efetivo. Com certeza. Porque eles se retroalimentam sadicamente desse tipo de manifestação. Olha as famílias... É importante ocupar o espaço, porque hoje o PT não ocupa sozinho as ruas do Brasil. Isso é muito importante. Não, isso é verdade. Isso é verdade para eles saberem que o espaço deles ficou limitado, que eles não andam por qualquer lugar mais como eles andavam. E eu só tinha muita gente, viu? Não tinha muita gente ali naquela discurso do Lula. Não tinha o que eles esperavam. Não, e hoje as ruas, e hoje a pichação na rua, e hoje tudo mais que acontece, política, não é só como era há 10, 15 anos atrás, que era só a esquerda que tomava. Hoje não. Então isso é importante. Né? Olha aqui, Eurico. Eu não estou dizendo que não é importante. Eu estou dizendo que nós não podemos nos basear em dados poderosos. Essas medidas não vão coibir. Pode coibir a militância do PT. Os militantes do PT, os lulistas débeis mentais, eles não vão passar pelo Parcão em Porto Alegre hoje, pela beira-mar de Florianópolis hoje. Só que ao Supremo não interessa isso aí, não vai surtir efeito. A gente tem que tomar outras medidas também. Mas o Congresso vê isso, porque o Congresso tem medo de perder voto. O que eu quero rapidamente dizer, Rafael, é que eu entendo que tu está colocando que o efetivo são outras ações mais direcionadas ao STF, mas como movimento político, como ocupação de espaço, é muito importante que a militância de direita, de centro-direita, esteja nas ruas para mostrar que está muito vivo no Brasil esse sentimento. Porque senão fica assim, aquilo tudo já foi, já passou, as pessoas ficam achando que aquilo já não... que eles é que estão agora retomando o Brasil. Primeira e última coisa para terminar, eu quero dizer que eu escutei uma frase ontem que me preocupou bastante. O senador Humberto Costa dizendo que o Lula fora da prisão significou para eles o PT saindo da prisão. Isso tem um significado muito grande. Para eles, agora, o PT está fora da prisão. Não é? Ou seja, o que significa isso? Que eles vão ocupar os espaços, as ruas, com aquela força que eles ocupavam anteriormente. Né? Então, isso significa que eles vão fazer eles vão tocar fogo no Brasil.
Então, a minha preocupação é que esse embate fique muito envolvido entre o presidente e os seus filhos, né, que a gente sabe como eles reagem, né, quando tocados com vara curta, né, e o Lula, que é um provocador de primeira ordem. Ele saiu ontem e já está provocando a todos nós, não é? Bem resumiu o Eurico. Eu acho que sim, que o tomar é importante, embora eu acho que essa medida seja uma das prescrições para um doente terminal, que é o país, né? Não basta essas manifestações, a gente já viu, e as medidas, vamos dizer assim, contra o Supremo, teriam que ser outras. Aí sim, a pressão teria que ser rua, Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional tem atribuição constitucional também de empichar, vamos dizer assim, o ministro do Supremo. Ah, então tá. Olha aqui, ó, olha que interessante. Diego, nos meus espaços, eu defendi em vários momentos a CPI da Lava Toga, como outros, tá? Não se conseguiu as 27 assinaturas, estava em 26. Se conseguiu, aí um ia, tirava tal. Teve gente que, inclusive, apoia o governo. O próprio governo não queria CPI da Lava Toga, Rafael. E disseram, a narrativa era a seguinte, o governo precisa ter estabilidade para governar. Eu queria e continuo querendo a CPI da Lava Toga. Não me importa o governo que esteja no comando do Brasil. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou dizer o seguinte, porque eu duvido que aparecendo um cheque na conta de um ministro ou uma quebra de sigilo telefônico numa CPI, ou o que quer que seja, eu duvido que esses caras continuem fazendo o que fazem. Diga, Rafael. O que eu apareceria só para, nesse aspecto, seria muito mais eficaz. Agora, nós não vamos, com o doente desse jeito, nós não vamos discutir a questão da composição e da competência do Supremo. Mas isso que tu estás falando há muito tempo, era necessário ter feito, esse seria o melhor tiro. Ou, doutor, vamos falar na área médica, seria o remédio mais eficaz para a saúde brasileira. A CPI do Lava Toga, empichar um ministro dele e não só empichar para retirá-lo, como mostrar aos outros que a situação pode acontecer. Hoje, a arrogância do ministro e o ilimitado poder deles é uma coisa impressionante. A ponto do ministro Marco Aurélio ter ofendido uma colega nossa numa manifestação na tribuna, que se acontece comigo, eu digo, o senhor não me interrompa que eu tenho tempo regimental. Depois o senhor faça as suas manifestações. Então, quer dizer, a arrogância e a falta de limites no Brasil, principalmente de alguns ministros, tomou medidas que não têm explicação. Então, essa seria uma solução. Agora, em que mundo que nós estamos que o ministro do Supremo decide os rumos diariamente do Brasil? Não tem presidente, não tem Congresso. O judiciário está num ativismo judicial, político, que está administrando o Brasil ao seu bel prazer. E julgam recolhimento, legalidade ou não de recolhimento de INSS, julgam prisão em segunda instância, julgam o acidente do Diego Casagrande que está no JEC. Isso não tem explicação. Doutor Josué Bales. Bom, o que eu acho que vai acontecer, digamos assim, olhando pela parte menos negativa? Vai haver uma nova aglutinação em torno do Bolsonaro. Se ele não, vamos dizer assim, não se matar pela própria língua, que ele diz muita... Eu acho que ele lembra o Trump, diz coisas certas de forma errada. Mas ele está certo no conteúdo. Só que a forma que ele coloca é errada. Mas agora vai haver uma aglutinação em torno dele. Eu acredito que o PT perdeu a classe média. Ele ficou só com seus fundamentalistas. Então, assim, eles vão para a rua, vão tentar fazer greve, vão incomodar, vão tentar, assim, ser uma dor de cabeça constante. Nesse sentido, talvez, assim, a mobilização popular é importante para mostrar que a sociedade está contra isso. A não ser que a gente queira virar o que está acontecendo no Chile. Quer ver Mas eles vão tentar. Eles vão tentar fazer isso, né, doutor José?
Vão tentar incendiar o país, como disse o Eurico. Deixa eu só dizer uma coisa. Vários amigos queridos se dividem em relação a essa questão de CPI, porque dizem o seguinte: CPI não dá em nada, tem que empichar direto, tem pedidos de impeachment. Não, gente. A minha tese, eu respeito opiniões em contrário, é a seguinte: a CPI é um instrumento político para desgastar esses caras, entendam isso. É um instrumento político para desgastar esses caras, para expor esses caras que estão incendiando a nação, que estão largando a nação nas mãos de bandidos, quadrilheiros. Este é o ponto. Quando eu falo na CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, que no mundo inteiro é um instrumento das minorias políticas, tanto é verdade que eles não estão conseguindo 27 assinaturas. Não é para efetivamente a CPI chegar ao fim e ao cabo 100% ao que a gente quer. Mas vocês imaginem o povo acompanhando uma CPI que vai escrutinar o Supremo. Só quem pode fazer isso é o Senado da República. Mais ninguém. Eu não posso fazer isso. Aí, sabe o que acontece, Diego? Aí entra em campo outro fator que é chocante no atual momento político brasileiro. A falta de permanência de mobilização das direitas ou do centro-direita. Mas se tivesse essa opção na esquerda, eles já teriam feito 10 CPIs de 10 ministros do Supremo. E nós não conseguimos mobilizar 27 assinaturas para questionar uma coisa que não é só em relação a essa prisão de segundo grau. Há horas o Supremo não vem honrando com a importância de ser uma corte constitucional e com a biografia do próprio Supremo, que teve ministros maravilhosos, inclusive gaúchos. Deixa eu fazer uma colocação aqui, que é o seguinte: no governo Temer, nós tivemos ali um momento em que os índices estavam começando a apontar para um caminho de melhora do país na sua economia, nos seus balanços e tudo mais. E aí o governo, então, colocou no Congresso a reforma, ou ia colocar a reforma da Previdência. Naquele exato momento veio aquela denúncia contra o presidente, daquele negócio da mala, caiu tudo por terra e parece que ali perdemos uma chance do Brasil adiantar um pouco mais a sua saída desse imbróglio que nos deixou os petistas, né? O que eu quero dizer é o seguinte, aliás, o Diego colocou isso, eu tenho a impressão que essa semana ainda no programa dele, sim, no Rádio Livre, que a questão da economia é muito importante. E agora, é muito importante que dê certo o governo Bolsonaro e que comece a apresentar, que a economia comece a apresentar para a população melhoras, não é? Porque a ponta tem que começar a sentir. Os dados, os números, os índices já estão começando a apontar, lentamente, mas já estão começando a apontar uma retomada do país nesse caminho. Não é? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho uma preocupação, ontem conversando com a amiga, nós estávamos conversando sobre isso, quer dizer, o país novamente está começando, depois de 10 meses do governo Bolsonaro, está começando a apontar índices positivos, apontar índices melhores, sinalizando para 2020 que o país, para metade ou para o final de 2020, que o país pode realmente engrenar um período de desenvolvimento, enfim. Eu quero dizer o seguinte, não parece para vocês que a gente corre o risco agora desse pessoal na rua da esquerda fazer com que essa coisa toda da economia acabe que nem aconteceu no governo do Temer, acabe tudo indo por água abaixo? O que parece para vocês? O que acha aí, doutor Josué? Eu acho que eles vão tentar fazer aqui o que fizeram com o governo do Macri na Argentina, onde o Macri não podia tomar nenhuma ação, que eles conseguiam derrubar tudo. Claro que lá eles tinham maioria no Congresso, era mais fácil para eles. Mas que vão tentar complicar, vão. Hoje o Lula ofendeu o Guedes. Ofendeu. Né? Foi uma coisa grosseira, assim, né? Foi. Dizendo, literalmente chamando ele no mínimo de incompetente. Então, assim, o sonho do PT é que tudo dê errado. Para eles, quanto pior, melhor, né? E a única maneira de se evitar isso aí vai ser, eu espero,
Assim, em suma, dependemos do Congresso. Uhum. Dependemos do Congresso e dependemos da habilidade do Bolsonaro de conseguir reaglutinar o Congresso em volta dele. Uhum. Eu Olha, espero que ele sinta o momento eu, político eu, dessa altura. eu inclusive, viu, doutor Josué, Eurico, Rafael e queridos internautas aí, eu digo o seguinte, por que que a gente não pode, e eu sei que tem senadores que continuam trabalhando para emplacar essa CPI da Lava Toga, cujo fim específico dela é escrutinar os ministros do Supremo. Por que que isso é importante? Porque, digamos, aí o pessoal diz, ah, mas o Supremo vai dar a última palavra. Poxa, imagina senadores de uma maioria dentro de uma CPI decidem quebrar o sigilo do ministro, porque só quem pode fazer isso é o Senado. Né? O órgão fiscalizador da Suprema Corte é o Senado, constitucionalmente. Quem pode empichar um ministro é o Senado. Imaginem vocês se um grupo de senadores, uma maioria de senadores dentro de uma CPI, Rafael, decide quebrar o sigilo do Toffoli, por exemplo. Porque a revista Cruzoé já trouxe que o Toffoli recebe vultuosos repasses da mulher dele, que é advogada no escritório de advocacia. E ele não respondeu, a revista Volta e Meia publica, ó, estamos esperando a resposta do Toffoli. Ele ficou quietinho. Então, os senadores, imbuídos do mandato popular e do que lhes assegura a Constituição, dentro de uma comissão de inquérito, podem investigar. Aí, digamos, aí o Supremo nega, dá uma liminar negando. Incendeia o país, incendeia. Então, é isso que eu estou dizendo, que as pessoas caíram como patos na narrativa. Ah, não, mas CPI vai ser ruim para o país, vai ser ruim para o governo, vai ser... Não é só isso, Diego, não é só o preconceito ou a não aceitação de uma CPI. O instrumento jurídico existe. Nós já vivemos o impeachment de 2 presidentes da República, porque o procedimento estava previsto na Constituição. Exatamente. O mesmo procedimento que está previsto na Constituição não é usado para investigar o ministro do Supremo, que já fez muito mais lambança do que uma senhora Dilma, por exemplo, que foi um modelo de incompetência e, quiçá, de desonestidade, não sei, porque eu não posso afirmar isso, que eu não tenho processo ainda, talvez haja alguma investigação, mas no mínimo de incompetência. O que falta? Falta mobilização, que parece que a direita e o centro-direita no Brasil, depois de anestesiado o monstro, eles viram as costas, parece aqueles filmes, que tu dá uma facadinha no assassino e vira de costas para o Jason. E ele volta, obviamente, porque não se sepulta uma situação, se deixa pela metade uma coisa. É uma coisa inacreditável. Rafael, nós não podemos esquecer que quem deu o voto de Minerva para criar esse caos institucional no país foi o ex-funcionário do Zé Dirceu, o Toffoli. Excelente funcionário, hein? Ele foi funcionário da Casa Civil, ele era petista, ele foi indicado pelo Zé Dirceu. Ele foi advogado da CUT, advogado de um monte de gente dessas entidades de esquerda. É isso, então quer dizer, aí nós vamos fazer de conta que tá tudo bem? Não tá tudo bem. Imagino que o Palocci não deve saber sobre alguns desses ministros do STF para poder ir numa CPI e dizer alguma coisa lá numa CPI. É lógico, e eu vou te dizer, Eurico, eu vou dizer uma coisa para ti, pro Rafael, pro doutor Josué. O próximo passo do Supremo Tribunal Federal, anotem o que eu estou dizendo para vocês, é anular a Lava Jato, é anular a condenação do Lula. Com certeza, semana que vem, não é isso? Eles vão julgar. Não, acho até que não vai ser semana que vem, porque a coisa vai indo, eles vão testando o tecido social. Bom, Diego, nós estávamos falando até agora dos processos criminais. Aí, para o nosso telespectador e para os colegas também entenderem, não é o processo criminal, certo? Que tão só que deixa o candidato, vamos dizer assim, ficha suja. Isso é uma questão eleitoral, tá? E o ficha suja
se dá mediante uma lei que foi aprovada recentemente, não faz mais de 4 anos, em que há um dispositivo na lei. Vocês vejam onde é que está o alcance de quem estuda a legislação e sabe a maldade do que pode acontecer no Brasil. Até essa lei pode ser inquinada num dispositivo ambíguo que tem ali a respeito desse fato aí, dessa condenação em segundo grau, tornar o candidato inelegível. Até esse dispositivo dessa lei tem uma discussão jurídica. Agora, vocês pensem no seguinte, não obstante a confirmação ou não da sentença lá do sítio, se houve ou não, ou do triplex, se houve ou não houve suspeição do juiz. Não, mas eu não me refiro a isso. Não tem a condenação do Lula no triplex e no sítio, pode haver até uma discussão no Supremo acerca da própria lei que torna ele ficha suja. Perfeito. E não me surpreendo que esse cara ainda concorra à eleição em 2022. Perfeito. O processo pode retornar. Está se dando conta? Com esse Supremo pode acontecer qualquer coisa, gente. Mas olha aqui, pessoal, deixa eu fazer uma observaçãozinha emocional psicológica. Deixa eu dizer para vocês, o Lula está queimado. Ele está pregando para convertidos. Dificilmente ele reverte isso. Eu desconfio até que vai chegar o ponto em que ele, em vez de ajudar um candidato, o atrapalha. Ele está com 74 anos, é um bom vivan atualmente, está de namorada nova, tá? Então ele não tem nem motivação interna, nem credibilidade externa mais. Eu tenho minhas dúvidas de que ele seja ainda competitivo numa eleição. Ele parece... Não é. Eu também acho. Eu acho que ele perde. A única esperança 100% de que ele não assuma de novo a presidência da República é o senhor que está me dando. Não é mediante a Constituição, a lei, nada disso, porque nada disso eu acredito mais. Tudo com esse Supremo é mutável. Se o senhor me disser que ele tem 74 anos, uma idade avançada, possivelmente não vai ter saúde e não tem credibilidade, eu acredito mais do que eu acredito nas decisões de guarda da Constituição do Supremo. Bom, senhores, eu quero agradecer muito ao advogado criminalista Rafael Leal, ao terapeuta cognitivo comportamental, psiquiatra, médico, Dr. Josué Bales, ao fotógrafo Eurico Salles. Vamos fazer assim, 1 minutinho para cada um dar o seu recado final. Começando com o Dr. Josué Bales. Dr. Josué, 1 minuto para o seu encerramento. Obrigado pela participação. Muito obrigado, Diego. Obrigado, espectadores. Eu quero dizer que o momento que se aproxima do Brasil vai exigir uma qualidade, uma resiliência de todos nós. Nós vamos ter que ser capazes de enfrentar a provocação, vamos ter que realmente participar de manifestações, ter presença forte na internet, ter união nacional. É fundamental. E, acima de tudo, não nos deixar acovardar, porque as provocações virão. Provocações e até ameaças. Nós temos que defender o nosso país, não podemos deixar o nosso país decair como outros decaíram, na mão de pessoas que realmente, além de desonestas, são demagogos. Nós vamos enfrentar isso juntos e tenho certeza que nós vamos conseguir, nós vamos vencer. Obrigado a todos. Obrigado, Dr. Josué Bales. Fotógrafo Eurico Salles, obrigado. Bem rápido, eu quero dizer o seguinte, que eu concordo com o doutor, eu acho que aquela frase que foi dita pelo Lula, pela Dilma, anos atrás, que vocês não sabem o que nós somos capazes e podemos incendiar o país, eu acho que agora é o que eles estão dispostos a fazer para retomar o poder, nesse encontro do Lula com o Zé Dirceu. Então, eu acho que nós temos que ter muita presença nos locais, na rua, nas redes, nos eventos, não é? E torcer para que o governo, não é, que é quem vai liderar essa luta, né, tenha essa capacidade, né, de saber enfrentar o inimigo, não é, atacando quando tem que atacar, mas principalmente começando a comunicar as obras do governo e fazer a propaganda positiva que o Brasil precisa. O Brasil precisa agora de uma propaganda, o Brasil precisa agora saber que o governo já está em ação, já está fazendo coisas para mudar o Brasil.
Eu acho que é por aí. Vamos lá. Valeu, obrigado, Eurico. Rafael Leal, advogado criminalista, obrigado. Obrigado, Diego, pela oportunidade para conviver com os colegas. Foi um brilhante debate e espero, sinceramente, que a nossa saída seja essa, a dilaceração da esquerda por si própria, o depauperamento deles por si próprio. Porque, desculpem o telespectador, que eu possa ter parecido pessimista, mas eu digo isso desde 2006, e cada vez que eu digo que eu sou pessimista, as coisas acontecem dessa forma, pelo menos no lado jurídico da coisa. Então, é preocupante esse momento que nós estamos vivendo, e nós precisamos, sim, de organização. Nós não podemos dar aspirina para um canceroso esperando que ele vá ser curado. É importante a manifestação de rua? É importante a manifestação na rede social? Mas é importante, sobretudo, o que se falou aqui todo o tempo, organização de quem não é da esquerda e não é lulopetista. A organização, o arregimentamento com organização, de nós sabermos que essas medidas desesperadas, como a de hoje, vamos aprovar uma lei de segunda instância. Calma, a gente tem que ter organização, sangue frio e visão do que vai acontecer um passo adiante. Porque só com organização nós vamos ter aprendido a luta, como disse lá o Eurico no início do programa. Uma boa tarde a todos. Valeu, muito obrigado, Rafael. Bom, eu quero agradecer às senhoras e aos senhores por estarem conosco aqui. Fizemos, sem dúvida, um belíssimo programa. Obrigado a todos pelo prestígio, obrigado pela audiência. Um grande abraço. Tudo de bom para vocês. Tchau. Sistema Fê-Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê-Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.